Salut, coucou! Je m'appelle Polypowder et aujourd'hui je suis là pour vous enseigner la manière, la façon, le secret de prononcer correctement la lettre U. Êtes-vous prêts? Donc on y va, c'est parti! Olá a todos, eu sou o Polypowder e hoje eu vou ensinar para vocês como se pronunciar o U do francês. Por que para a maioria das pessoas brasileiras pronunciar o U do francês é tão difícil? Bom, a verdade é que cada idioma tem seu conjunto de vogais. No caso do português brasileiro é A, E, I, O, U. Já no francês são os mesmos símbolos e isso é uma das coisas que complica, porque uma coisa, se você tem um símbolo diferente, a pessoa naturalmente tenta aprender exatamente como aquele símbolo é falado. Só que muitas vezes não, né? A pessoa está desenvolvendo um idioma novo, ela vê aquele símbolo, então ela vai usar o som que ela já aprendeu no idioma materno. No caso já do francês, apesar dos símbolos serem iguais, olha só a diferença de sons. A, E, I, O, U. Percebe? E aí a pessoa vai tentar falar U, só que aí ela vê o U e fala U. E acontece isso ou não quando você está aprendendo francês? Ok, je suis le prof et maintenant tu parles. Répétez avec moi. U, O, U, O. I, U. E por que para muita gente é difícil fazer esse som? Simples. Primeiro, não existe esse som no português. Segundo, existe o mesmo símbolo, tá? Então você já tem uma referência para aquele símbolo, e aí você tende a errar nisso daí. E para piorar, o som de U no francês existe, mas ele existe como esse fonema. E assim, é um fonema muito usado nas palavras. Exemplo, pouvoir, oublier. Olha, são verbos muito já usados, né? E ainda mais, você vai encontrar em um monte de palavras esse fonema. Só que imagina, você fala, então beleza, eu sei fazer tal, só que, cara, olha um pouquinho por aspecto do U. U é uma vogal, ela é sim muito utilizada. Então pense um pouco palavras como tu, por exemplo. Tu, que é você, tá? Às vezes um brasileiro vai tender a falar tu. Não porque é tu no idioma dele apenas, e sim porque ele vê o U, aí ele tende a fazer U. Só que tu em francês, você não está falando isso, você está falando isso. E isso quer dizer tudo. Ou seja, além de você não estar pronunciando corretamente, que já pode gerar um desentendimento da parte do nativo, você está gerando uma outra palavra que existe. E o principal motivo. E se você perceber, né, na brincadeira ali que eu fiz do professor e aluno, você vai notar que conforme o professor vai insistindo, que ele percebe que o aluno não está fazendo o som correto, ele vai fazendo o biquinho com a boca, né? Ele vai forçando. E aí o aluno também faz o biquinho. Só que o aluno, não está saindo o som direito. E o que isso quer dizer? Que o biquinho é sim uma parte para fazer esse som, mas não é o suficiente. Ou seja, você não está conseguindo fazer o certo por conta das referências que você já tem no seu idioma e por não te ensinarem a usar o seu trato fonético para produzir esse som corretamente. Então você está dizendo que dá para aprender esse som? Sim! Yes! Dá para aprender, gente. Tem uma maneira e eu vou ensinar para vocês. Yes! Chegou aqui, gente, olha, tem uma sequência, né? Ar do pulmão, garganta, boca e os lábios. Eu vou passar a parte do lábio primeiro. Sim, é para fazer biquinho. Cara, o único jeito de soltar esse som perfeito é fazendo biquinho. O biquinho é sim a terceira parte por conta da sequência, mas o truque mesmo está na segunda. Está na sua língua. Eu poderia fazer um esquema aqui com a língua para ensinar, mas eu não acho que ia ficar tão didático se eu não usasse massinha. Tá aqui, ó, tua língua. Gente, eu não sou o mestre das massinhas, tá? Então isso aqui é a parte de trás da tua língua, assim. Perceba que ela está mais larga aqui. E se você olhar a espessura, aqui atrás é mais grosso, aqui é mais fino. Aqui está a língua, aqui está o maxilar, é essa região aqui, e aqui é a região atrás da boca, né? Então você tem mais ou menos, deixa eu pôr mais para cá, aqui é a parte de trás da boca e aqui é a língua, tá? E o maxilar vindo embaixo, então os dentes estariam um pouco mais nessa região, tá bom? Então, minha gente, na hora que o ar vier, o segredo para fazer esse U é pegar essa parte aqui da língua, tá? Esse pedacinho aqui, ou seja, não é no final, não é a ponta dela, não é a parte de trás, nem é a do meio, é entre o meio e a ponta.
Vocês vão pegar essa região intermediária entre o meio e a ponta e fazer uma pressão nessa região, na língua toda para baixo. Aqui, ó. Então, quando você for fazer o U, pega esse pedaço da tua língua e ponha um tônus, assim, ó. Então, quando você for fazer esse U, pega esse pedaço da língua que eu falei e coloque uma pressão nela, meio que como se fosse para segurar a tua língua ali. Não é para forçar, tá? Não é para tentar prender como se fosse um prego prendendo a tua língua ali. Ou seja, ela não vai ficar ali forçando, né? Como se fosse uma pressão zona ali, e nem vai ficar leve e mole. Não é de mais e nem de menos. É um tônus. Ah, e tua língua, na hora que você fixar aqui, ela tem que ir um pouquinho para trás. Ela dá uma, mas assim, é uma encolhidinha, tá? Não é que você vai puxar isso aqui, não. E sim, um leve recuo bem nesse pedaço. Leve recuo. Cara, já era. E fazer o biquinho. O biquinho tem a sua importância para modelar o I. Beleza? E voilà, c'est ça. Você quer o exemplo? Tu. Uvulaire. Bom, esse é o vídeo de hoje. É isso aí. Au revoir e à la prochaine, mes amis. Bye.